Boa noite, querido Brasil, boa noite, queridos colegas espalhados por todos os estados. Hoje estamos aqui honrados por essa conexão. Cardiologia e aparelho digestivo. A APSEM está aqui orgulhosa por ter vocês conosco nos nossos polos de recepção, em casa, no seu celular. Eu sou Fábio Teixeira, represento o NAFAD, o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, que é linkado ao departamento científico da APSEM e tem hoje esse modelo diferenciado de conexão, de relação com vocês. Para hoje teremos um grande desafio: o IBP na prática do cardiologista. Como nós poderíamos raciocinar quais modelos que poderíamos seguir para uma aplicabilidade desse importante medicação, para que vocês, na linha prática, vivam conosco com esses 30 anos de evolução, 30 anos de experiência. Para tal, temos aqui hoje o querido professor Marcelo Bertolani. Ele é professor e orientador da pós-graduação do Instituto Dante Pazzanelli, de Cardiologia da USP. Temos o querido Vitório Kemp. Ele é o professor da Unisa e médico e coordenador do departamento científico nosso, da APSEM. E vocês, espalhados por todos esses celulares conectados, porque a interação faz toda a audiência fazer parte desse evento. Do lado direito de vocês, vocês vão ter uma possibilidade de mandar perguntas, de mandar interações, sugestões, porque isso vai ser a nossa ponte de comunicação. Nos polos que aí estão espalhados, um abraço para toda a nação azul que está conectada, abraçando todos vocês. Infelizmente, nós não vamos estar aqui hoje jantando como vocês estão aí, mas vamos fazer a diferença também na comunicação com vocês. Mande para nós, mande o que um colega daí gostaria de compartilhar essa experiência. Iniloc hoje recebe todos vocês para esse grande evento. Um forte abraço, daqui a pouco estaremos juntos. Roda a vinheta! No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System que reveste o comprimido com duas camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Olá! Voltamos aqui da nossa mesa de debates para que a gente possa interagir. Das boas noites ao querido Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso videocast de conexão com todo o Brasil. Muito prazer em estar aqui. Querido Vitório, boa noite. Boa noite. Será uma noite bem proveitosa e começou às 20 horas, né?
Sim, começou às 20 horas. Essa jornada de cuidados que nós temos com o nosso paciente de doença coronariana, doença cardiovascular, que passa por toda uma linha de assistência, que é um limite, muitas vezes, de momentos delicados, no qual o paciente vai estar vivendo com uma polifarmácia, vivendo com uma supermedicação, uso de antiagregantes plaquetários, uso de anticoagulantes, terapia dupla, tripla, tudo aquilo que a gente poderia imaginar e como nós poderíamos ser a interface de relação com vocês. Tanto a gente tem que pensar nos dois lados, Marcelo. Primeiro, aquele paciente que realmente compartilha o consultório conosco e o paciente tem uma dor torácica e essa dor torácica o paciente faz toda a avaliação coronariana e não encontra nada. Afinal, de onde é que está vindo o sintoma desse paciente? A doença do refluxo hoje está aí, presente no dia a dia com as mudanças comportamentais, cada vez mais fazendo parte do dia a dia de nossos pacientes. Do outro lado, nós temos um paciente que realmente precisa de assistência, que é o paciente que tem uma doença que está, nesse momento, necessitando de um apoio para intervir junto à sua gastroproteção frente a uma prevenção contra um sangramento digestivo. E hoje nós teremos aqui, Marcelo, a possibilidade de unir polos de todo o Brasil, compartilhando experiências para a gente poder visualizar como nós podemos melhorar a vida do paciente, como nós podemos ser mais assertivos, mais conclusivos nas nossas decisões. Então, gostaria de ouvir você esse momento que é a ligação entre o cardiologista e o médico do aparelho digestivo. Perfeitamente. Eu acho que é uma oportunidade especial que nós estamos vivendo essa noite. E os senhores já perceberam as situações pelas quais o Fábio já nos colocou, do paciente cardíaco, ou muitas vezes que tem um sintoma que nos parece ser cardíaco e na verdade é gástrico, é gastroesofágico, ou aquele paciente que tem o problema cardíaco e nós precisamos proteger o seu estômago. E nós vamos ter essa interação com dois professores especialistas nessa área, com uma vivência maravilhosa. E, por favor, compartilhem as suas dúvidas, as suas experiências, tudo o que quiserem em termos de comunicação. Realmente é para nós aproveitarmos. Nós só tivemos a oportunidade de fazer um evento um pouco mais simples, o ano passado, também patrocinado pela APSIM, com uma colega gastroenterologista, em que eu aprendi muito. A gente nem imagina o quanto é frutífera essa ligação entre a gastroenterologia e a cardiologia. Nós vamos aproveitar muito, com certeza. Deixando aqui um abraço todo especial aos colegas que estão espalhados, ao querido Márcio Medrado, diretamente da Bahia, Paulo Vitor, a Regiane e todos os polos. Mandem para a gente a sua conexão. Vitório, passe para a gente um pouco dessa sua vivência, desses anos e anos. Todas as especialidades em si, elas têm intersecção, né? E entre a gastroenterologia e a cardiologia, essa intersecção é bastante sensível e muito significativa. Eventualmente, um paciente com uma dor torácica cardíaca simula gastroenterológica e o contrário também. Então, o diagnóstico precisa ser muito fidedigno, mas principalmente eliminar primeiro a doença cardíaca coronariana. Perfeito. Vamos começar com uma breve apresentação e que a gente vai nortear um pouquinho, compartilhando com os colegas um pouco dos insights, um pouco do racional, um pouco que tem de literatura, para que todos nós possamos definir como nós podemos abordar melhor o nosso paciente. Vamos lá. Esse é o caso clínico de hoje. Professor Marcelo. Então, nós vamos apresentar um caso que nos parece ser bastante comum na prática diária do cardiologista e que nós vamos contar com a orientação de como conduzir de uma forma mais apropriada para o benefício do paciente esse caso. Então, um paciente de 52 anos, masculino, e ele veio para a consulta porque ele descobriu que era portador de doença coronária por meio de um teste ergométrico. Ele fez um exame como rotina e ele foi tratado com angioplastia, stents farmacológicos em 2 artérias, faz 2 meses.
E a queixa dele atual, nada importante da parte cardiológica, mas ele tem uma azia frequente. De antecedentes familiares, de antecedentes pessoais, ele tem uma história de doença hipertensiva, tabagista, fumou até os 48 anos, ele parou quando soube da doença, sabe ter também uma dislipidemia com aumento de colesterol e triglicérides, sedentário, tem um importante estresse de profissional e tem dificuldade para perder peso e manter essa perda de peso. E sabe que não tem diabetes. E ele nos conta que tem o diagnóstico de refluxo gastroesofágico já há alguns anos e faz uso constante de medicamentos para tratar esse problema. Tem feito atualmente, depois do evento, que faz 2 meses, ele começou uma dieta orientada por nutricionista e tem sido orientado a fazer caminhadas. Atualmente ele está fazendo 45 minutos ao dia desde que começou o problema. De antecedentes familiares, ele tem uma mãe que é já com idade, mas o pai, vejam lá, 53 anos, doença coronária precoce do pai, e uma irmã saudável. E tomando vários medicamentos, como seria de se esperar nessa situação. Ele toma aspirina, um comprimido ao dia de 100 miligramas, o clopidogrel, dupla inibição plaquetária, losartana com hidroclorotiazida pela manhã e losartana unicamente no jantar, rosuvastatina, 20 miligramas ao dia, metformina, 2 ao dia, mais por causa de um tipo pré-diabetes, omeprazol, 20 miligramas, um comprimido ao dia, e o escitalopram, para ver se ele dá uma baixada de bola, acalma um pouco, um comprimido de 10 miligramas ao dia. Um exame físico normal, mas ele tem circunferência abdominal aumentada, um IMC de sobrepeso, pressão arterial controlada, um exame clínico totalmente normal, e os exames laboratoriais dele são normais, com o perfil lipídico ali está embaixo. Ele é um paciente de muito alto risco por já ter doença cardiovascular manifesta, o LDL colesterol está na meta, o colesterol não HDL, se vocês lembrarem, meta secundária também está na meta, e ele tem uma LPA que hoje está se recomendando que faça pelo menos uma dosagem na vida, porque assim, logo nós vamos ter coisa para tratar isso aí. Muito bem. E então, como diagnósticos fica para esse paciente? Um risco cardiovascular muito alto, a doença crônica coronária, mas que atualmente ele está assintomático em relação a isso. Ele é portador de síndrome metabólica, ele tem praticamente todos os dados que fazem parte para diagnóstico da síndrome metabólica. Está hipertensão controlada, uma hiperlipidemia mista que também está controlada com medicação, tolerância diminuída à glicose, alguns chamam de pré-diabetes, a obesidade abdominal, também excesso de peso, tabagismo ele parou e a queixa digestiva que nós vamos lidar. Então, a pergunta, em relação ao que foi mantido em termos de doença cardiológica, ele está bem controlado, mas a queixa digestiva, qual vai ser o diagnóstico mais provável e como nós vamos orientá-lo, e aí nós vamos ouvir a experiência dos nossos colegas. Com certeza. E diante, Marcelo, de um paciente como esse, que apresenta um sintoma, que é a pirose, é o sintoma mais comum que o paciente vem no nosso dia a dia do consultório. E quando passamos a observar todos os trabalhos, olhando apenas o sintoma, pirose, o paciente sem nenhum dado endoscópico, sem nenhum dado funcional, nós podemos daí concluir, como sabíamos no passado, que esse paciente tem uma doença do refluxo? Hoje a gente sabe que não. O diagnóstico conclusivo, baseado somente no sintoma, acaba sendo falho ao longo do tempo. Quando a gente passa a observar apenas um dado, que é a pirose, cerca de 54%, 55% dos pacientes podem ter doença do refluxo. Mas os outros percentuais, os outros 46%, podem ter outras patologias que mimetizam a doença do refluxo, mas na verdade não são. Por isso, a busca hoje na neurogastroenterologia é ter um diagnóstico assertivo, conclusivo para um melhor tratamento. Ao longo de todos esses anos, o inibidor da bomba de próton tem aí seus quase 40 anos, estamos com 35 anos de história, se transformou como a droga mais vendida nos Estados Unidos, talvez uma das mais vendidas no mundo, primeiro pelo livre acesso.
todos podem ter acesso a qualquer momento. Segundo, pela prescrição exacerbada na farmácia, nas indicações como um todo, e no uso do dia a dia, porque ficava a pirose como sendo o diagnóstico da doença do refluxo. Ao longo dos últimos consensos, aí, quando a gente passa a viajar pelos consensos que veio desde Montreal, no que a gente pôde caracterizar a doença do refluxo nos seus múltiplos fatores, a gente pôde dividir a doença do refluxo e compreender aspectos da doença do refluxo, começou a chegar o Roma entendendo cada vez mais o lado funcional, o lado romântico, talvez, da doença do refluxo. A gente passou a compreender que existe não só a atividade ácida, mas existe a percepção, a interpretação, o sentimento que o paciente tem, que muda de cada pessoa. E aí a gente passou a ter, através do Lyon, duas métricas muito importantes. O que é o conclusivo, assertivo, preciso, matemático, e o outro lado que é o intuitivo, que nós precisamos valorizar o lado fisiológico. Nós precisamos ter um entendimento do ser humano como um todo. Passou-se cada vez mais a ter a observação da percepção, do sentimento neurosensorial, do paciente com múltiplas alterações neurosensoriais, que muitas vezes passam por momentos delicados do ponto de vista emocional e chegam exacerbando no esôfago algum momento da alma. Costumo dizer que o esôfago talvez pode ser o grito da alma do ser humano. E por isso nós temos pensar no diagnóstico, vamos ter essa visualização. O Lyon nos trouxe o que é de evidência. E aí nós temos, quando a gente passa por a endoscopia, o Lyon 2.0 trouxe a endoscopia como um elemento decisivo na primeira etapa do diagnóstico. Se nós tivermos uma esofagite erosiva, grau B, grau C, grau D, se tivermos uma alteração, que é uma estenose péptica, se nós tivermos um Barrett comprovado por endoscopia, pela biópsia, comprovado por um bom histopatologista, nós temos o diagnóstico conclusivo da doença do refluxo. Esse é um paciente que vai realmente seguir para um tratamento. Mas se não conseguirmos isso, 70% dos pacientes, Marcelo, não têm alterações esofágicas. Então, o paciente muitas vezes chega no consultório, faz uma endoscopia rápida, essa fast medicina, sai de lá, doutor, não tenho nada, eu estou queimando, e aí? Muitas vezes vai para vocês, pô, estou sentindo alguma alteração, um aperto, uma dor aqui atrás do tórax, não tenho nada. E aí a gente lança a mão da monitorização esofágica. Quando a gente lança a mão da monitorização esofágica, nós encontramos, se você tiver um tempo de exposição ácida acima de 6, você bate um martelo, eu tenho um paciente com doença do refluxo, com diagnóstico conclusivo. Se você ficar nesse diagnóstico entre 4 e 6, que é a fração do tempo que o paciente tem à exposição ácida, você não tem um diagnóstico conclusivo, você tem uma zona nebulosa, você passa a aglutinar situações. Esse nosso paciente mereceria uma investigação, para que aí a gente pudesse oferecer para ele uma sequência diagnóstica, primeiro com endoscopia, se vier negativa, passa a fazer então o estudo de uma monitorização através de uma pH-metria, sem nenhum IBP, porque a gente não tem em nenhum momento, o paciente não tinha diagnóstico prévio, e a gente pode lançar mão de dados adicionais com o paciente que tem alterações torácicas, que é a manometria esofágica de alta resolução, no qual a gente passa a avaliar se esse paciente tem ou não alterações esofágicas para tal. Se o paciente tiver uma evidência conclusiva, nós podemos tratar esse paciente e aglutinar esse paciente em determinado critério, que é um fenótipo que nós vamos ter. Se por um acaso nós não temos o diagnóstico conclusivo, se o paciente não tem apenas uma esofagite erosiva grau A, se o paciente tem um tempo de exposição menor do que 6 e não tem uma lesão esofágica ou não tem uma lesão esofágica, esse paciente pode ter uma doença do refluxo, mas ainda não está evidente ou conclusivo. Por que isso é importante, Marcelo? Muitos pacientes estão tomando inibidor da bomba de próton ou, muitas vezes, recebe o carimbo
que não está tendo uma efetividade diagnóstica ou efetividade terapêutica, mas não tem um diagnóstico conclusivo. Então, o paciente chega para ti no seu consultório e estou ali, doutor, eu estou refratário, estou irresponsível, não estou tomando a medicação. Esse paciente, será que está com um diagnóstico adequado? Será que esse paciente realmente tem uma doença do refluxo? A endoscopia está negativa, o paciente pode ter acalásia, o paciente pode ter esofagite eosinofílica, o paciente pode ter o distúrbio motor, o paciente tem múltiplas apresentações. Por isso, cada vez mais, nós temos que ter um conhecimento dos fenótipos da doença do refluxo, que são as múltiplas apresentações que nós podemos ter, que nós vamos dividir. E aí vamos debater ao longo do dia aquele grupo que tem uma doença erosiva, tem uma agressão esofágica. E essa agressão esofágica pode ser colocada grau A e grau B com uma agressão esofágica mais leve. É o paciente que tem uma exposição ácida no esôfago, perdeu uma resistência esofágica a essa proteção, não conseguiu fazer totalmente e tem uma determinada exposição. Esse grupo de pacientes, se a gente pensar, 70% dos pacientes não apresentam nenhuma alteração endoscópica. Esse é o maior grupo, é o grupo do dia a dia do nosso consultório, que representa mais que 20%. Grau C e grau D é muito pouco, cada vez menos a gente encontra lesões como essa, que mostra a agressividade da doença do refluxo. Esse sim, precisa a gente pensar como vamos fazer uma supressão ácida adequada, o paciente que precisa de um cuidado, geralmente é um idoso que está contigo, um idoso que está mais acamado, o paciente não consegue fazer um clareamento esofágico adequadamente, está usando múltiplas medicações, paciente que merece um cuidado todo especial. Nós temos também a doença que é uma doença não erosiva, que é o mais comum. Nós temos uma hipersensibilidade ao refluxo. Muito importante, Marcelo, que muitas vezes o paciente tem dor, tem pirose e tem apenas alguns eventos de refluxo que desencadeiam. O paciente faz endoscopia e não dá nada, faz uma pH-metria e não encontra nada, mas tem uma correspondência. O pouco do refluxo pode dar uma dor torácica. Esse paciente pode chegar no seu consultório e ter, naquele momento, ele pode ter uma dor torácica, pode ter uma pirose, pode desencadear uma fobia, um medo externo de viver. E isso é muito importante, que a gente precisa não só inibidor de bomba, a gente precisa modular a sensação, as emoções e a sensibilidade do esôfago do paciente. Nós temos um outro universo, que é a pirose funcional. E esse universo é muito importante, que muitas vezes o paciente chega para você, pô, doutor Marcelo, eu fui no gastro, tomei medicação e não reverti nada. Será que realmente estou tomando o remédio certo? Tenho que mudar de remédio? Na verdade, o inibidor de bomba, pouco. O omeprazol que ele estava tomando ali, pouco faria efeito. Por quê? Ele, na verdade, não tem uma dependência do ácido para desenvolver o sintoma. Nós temos ainda uma síndrome da dor torácica. Quantos pacientes, Marcelo, vão para o seu consultório, faz uma investigação coronariana do outro lado? Esse você encontrou alterações coronarianas, mas outros você não encontra nada. Esse paciente, será que ele está com a hiperativação sensorial? Esse é um paciente que tem no esôfago um modelo sensorial que qualquer abertura desse esôfago, ou por um gás, ou por um líquido, um baroreceptor desencadeia uma dor, e às vezes uma dor torácica dilacerante. Recentemente, a gente teve um paciente que ficou 3 dias no consultório de difícil controle. Será que nós temos um paciente com regurgitação dominante? Essa regurgitação dominante, o paciente tem eructação, o paciente pode ter manifestação supraesofágica, tosse de repetição, ou o paciente também pode ter outras manifestações. O que eu quero dizer para isso, Marcelo, que só colocar uma medicação, só pensar no omeprazol ou no ozol como único tratamento para o paciente, é a gente pensar menos. O tratamento da doença do refluxo hoje é um verdadeiro estado da arte. Nós temos que pensar na hipersensibilidade esofágica, temos que pensar na capacidade de clareamento esofágico através da peristalse do mesmo, nós temos que pensar de como está a barreira da junção esôfago-gástrica. Seu paciente, geralmente é um paciente mais acamado, mais deitado, paciente obeso, que tem uma ruptura da barreira. Esse paciente tem
mais favorecimento até o retorno do conteúdo gástrico. Como é que está o clareamento gástrico desse paciente? Como é que o paciente está o esvaziamento gástrico dele? Será que nós temos alguma gastroparesia? O paciente é diabético, esse paciente pode ter um retardo de esvaziamento, o paciente vai ter uma retenção gasosa no fundo, o paciente pode ter escape ácido ou escape gasoso, ou um ácido pocket que está voltando à noite. E muitas vezes a gente está achando que é uma falta do tratamento ou irresponsividade do tratamento. Na verdade, nós temos que pensar de forma multifatorial. Por isso, eu gosto muito desse slide, que eu acho que o tratamento da doença do refluxo é muito mais o pincelar do coração, da sensação do médico com a necessidade do paciente. Eu sou um pouco romântico, viu, Marcelo? Mas aqui estão. O que mudou no consenso atual é que voltou a classificação para grau B, que antes nós só estávamos com grau C e grau D como diagnóstico de certeza. Agora, lesões acima de 0,5 centímetros, isoladas, chamada grau B, e essa manifestação mais extensiva. Perceba, Marcelo, você não é um cardiologista, é um cardiologista de renome interessantíssimo, mas olhando para a imagem como essa, você percebe que uma agressão esofágica no grau D e grau C é muito mais intensa. Felizmente, Marcelo, isso é exceção. Menos que 3% dos pacientes. A grande maioria dos pacientes, nós não precisaremos estar com tanta preocupação que não chega a esse ponto. Então, quando a gente tem um paciente como esse, a gente vai levar para uma monitorização, a gente tem a pH-metria ou impedância pH-metria de acordo com o sintoma que o paciente pode ter, para a gente poder monitorar durante as 24 horas que tipo de refluxo que ele poderia ter. Mas aí, Marcelo, toca a bola para você, meu querido. Não, eu vou comentar uma coisa que me chamou a atenção. Você chamou bem essa atenção do diagnóstico correto para você fazer o tratamento adequado e o diagnóstico diferencial. Recentemente eu vi um estudo que é uma discussão que talvez o inibidor de bomba de próton ele predisponha o indivíduo a ter doença cardiovascular, doença coronária, aterosclerose. E eles fizeram um estudo interessante, porque eles avaliaram os pacientes que tomavam o inibidor de bomba e por uma indicação errada. E esses indivíduos tinham um risco cardiovascular maior de ter doença. Aquele que tomava com um diagnóstico mais correto, o risco era menor. Achei extremamente interessante e corrobora a tua ideia. Você vai investigar para ter um diagnóstico melhor para usar no paciente que precisa. Com certeza. Perfeito.